Olá, o tema da nossa aula é Revolução Científica. Estamos trabalhando filosofia da ciência, que é nosso eixo temático. Já trabalhamos aí em outras aulas o problema do conhecimento, o problema da demarcação. Refletimos aí sobre a teoria do paradigma e a teoria do falsificacionismo. Vimos as ideias de Thomas Kuhn e as ideias aí de Karl Popper, assim como nós também trabalhamos já com uma reflexão em torno da filosofia da ciência. Filosofia da ciência é isso. São as reflexões, essas propostas, essas ideias, esses pensamentos em torno da ciência, vendo a importância da ciência, tentando entender a função da ciência e questionando a ciência. Olha só como isso tem uma importância muito grande para a formação e para o conhecimento. Tá? E nessa aula de hoje, nós vamos entender como é que vai surgir essa ideia que nós temos de ciência, essa ciência nova, essa ciência que vai ajudar a humanidade a desvendar os mistérios, que vai ajudar a humanidade a entender como funciona, que vai ajudar a humanidade a desenvolver, a criar novas tecnologias e assim por diante. E para falar sobre a Revolução Científica, nada mais justo do que recorrer a Nicolau Copérnico, que vai trazer aquilo que chamamos de Revolução Copernicana, que vai ser a grande mudança da humanidade. Por que vai ser a grande mudança da humanidade? Porque antes de Copérnico se tinha a visão geocentrista de mundo, ou seja, o Sol gira em torno da Terra e a Terra, portanto, seria o centro do universo, centro de tudo. Tá? E lá no céu nós teríamos a ideia aí de Deus, a ideia de uma outra vida, a ideia aí do reino celeste. Enquanto aqui na Terra seria o reino do pecado, das limitações e também o mundo em que as pessoas estariam se preparando para uma outra vida. Tá? Então essa divisão do mundo superior e inferior. E Nicolau Copérnico vai fazer a proposta aí de uma nova teoria. Ele vai apresentar essa teoria que nós conhecemos como heliocêntrica. Ou seja, o que é o heliocentrismo? A teoria heliocêntrica é aquela que vai dizer que não é a Terra o centro do universo, mas o Sol. E a Terra é ela quem gira em torno do Sol. Isso aí vai trazer uma revolução imensa em tudo, nas ideias de mundo. Por quê? Porque você vai quebrar com as estruturas de igreja, você vai quebrar também com as estruturas do comércio, você vai quebrar com as estruturas políticas. Tá? E aqui vai surgir aí outras ciências, outras formas de pensar o mundo, interpretar o mundo, não mais apenas baseado ali na Bíblia, não mais baseado apenas naquela verdade revelada por Deus e apresentadas pelos líderes religiosos. Com essa mudança de mundo, com essa nova visão heliocentrística, vai nascer também essa ideia da ciência como a fonte ou a melhor maneira de conseguir entender o mundo em que vivemos e como funciona esse mundo. Tá? Nicolau Copérnico, obviamente, não foi bem visto na sua época, incomodou muita gente e foi, de certa forma, ignorado. Por isso que mais para frente vai surgir um outro nome de extrema importância chamado Galileu Galilei, que vocês conhecem muito bem, que vai recuperar essa ideia de Copérnico, vai concordar com Copérnico, claro que vai fazer algumas propostas além da visão de Copérnico, e vai, de certa forma, ligar e separar ao mesmo tempo a igreja e a ciência. Ligar em que sentido? Ligar assim, nessa nova ciência que nasce, necessariamente a igreja não ficaria de lado. E separar no aspecto do objeto. Enquanto a igreja vai se preocupar com o reino de Deus, enquanto a igreja vai se preocupar com a fé, com a salvação das almas, a ciência vai se preocupar com o quê? Com a interpretação do mundo em que vivemos, entender o mundo, entender a natureza. Ou melhor, tentar ali entender ou vai se preocupar com a criação de Deus. Tá?
Então Galileu faz essa proposta, que obviamente vai permitir o surgimento da ciência de uma forma diferenciada, o progresso da ciência, que vai influenciar também o surgimento de outros tipos de conhecimento, de outros tipos de ciências, e vai fazer com que a humanidade, de certa forma, mude o pensamento. Olha o impacto que essas duas teorias, aliás, que esses dois teóricos vão causar no mundo. Tá? Por que impacto? É simples. Se antigamente, antes de Copérnico, Deus iluminava os seres humanos, a consciência humana, iluminava a razão humana, agora nós vamos ter, isso aqui também é uma visão dos iluministas, nós vamos ter agora o que? Nós vamos ter a própria razão iluminando os seres humanos. Tá? A inteligência humana vai ser o guia do desenvolvimento da humanidade. Entender isso daqui, olha a mudança de mundo. O homem não vai mais esperar a revelação divina. Agora o homem ele vai ser agente da sua história, do seu conhecimento, do seu desenvolvimento e da sua ética. Olha como o mundo muda. Vocês estão entendendo que a revolução científica ela não vai influenciar apenas a ciência, mas tudo, um aspecto social, um aspecto de pensamento, um aspecto que vai praticamente mexer com a vida de todos, entenderam? Tá? Então assim, esse impacto nessa mudança radical do homem de ver ao mundo, de ver o mundo, esse impacto radical aí do homem que vai ser iluminado pela própria razão, vai fazer com que a ciência se desenvolva. O comércio também vai se fortalecer muito bem, né? Porque vai ter um financiamento muito grande nessas novas tecnologias científicas e assim por diante, onde a ideia nossa de mundo atual vai depender profundamente. Beleza? Essa é a revolução científica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas, me procurem. Abraço!